tarde, professora, boa tarde, discentes. Me chamo Genésio Lisboa, eu faço curso de História na Universidade de Estácio de Sá e a mim me foi incumbido, através de um trabalho, de discutir alguns conceitos aqui sobre o tema da psicologia, onde me foi colocado aqui um texto, para que eu elaborasse um trabalho ou um vídeo. Então, aquilo que eu entendi através de pesquisa, eu vou tentar fazer um compêndio, um vídeo aqui de forma bem resumida. Então, preliminarmente, eu entendo que o conceito de aprendizagem não é tão simples assim, como colocado pelo mestre. Nós temos diversas possibilidades de aprendizagem, e assim como existem diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos, como crescimento físico, descobertas, tentativas e erros de ensino. Aqui está a pergunta, ou melhor, a assertiva aqui do mestre que me colocou isso aqui. Então, com base nesse fragmento de texto que eu acabei de ler muito resumidamente, eu entendo que a meta de professores e alunos é sempre contribuir para que os conhecimentos de cada um eles sejam discutidos, sejam interagidos não só dentro da sala de aula, mas também sejam ampliados para fora da sala de aula. E o objetivo do meu trabalho é colocar alguns desafios que eu tentaria abordar aqui de forma resumida, E eu falo aqui no primeiro momento sobre a inteligência do ser humano e a diferença que existe entre aprendizagem, a capacidade de aprendizagem e a inteligência que cada um, em tese, tem. Então eu começo fazendo algumas perguntas para aqueles que me assistem. Quais são? O que seria inteligência? O que é aprendizagem? Será que nós conhecemos amplamente quais são esses conceitos? E, na opinião dos senhores, a inteligência, será que alguém acredita que a inteligência pode influenciar na capacidade de aprendizagem de uma pessoa? E, na sua opinião, será que as pessoas aprendem sempre de uma mesma forma, através de uma mesma didática? E a última questão que eu coloco aqui é o limite para a aprendizagem. Existe um limite? Será que as pessoas têm um limite onde possam alcançar um determinado número X de aprendizagem? Essas são perguntas que nós podemos responder. O que eu tenho a dizer aqui é o seguinte: a psicologia, na verdade, ela transforma a aprendizagem, eu diria, num processo ainda a ser investigado. O que eu diria são as teorias da aprendizagem. Essas teorias poderiam ser, de forma genérica, reunidas em duas categorias: na do conhecimento e na teoria cognitivista. No primeiro grupo, eu colocaria, estão as teorias que definem a aprendizagem pelas suas consequências de comportamento de cada um de nós, de cada ser humano. E se enfatiza determinadas condições ambientais como forças, vamos dizer assim, propulsoras que alavancam, forças propulsoras da própria aprendizagem.
E a aprendizagem é a conexão entre o estímulo e a resposta daquilo que se é estimulado e é ensinado, e a resposta que cada pessoa pode ter, né? E no segundo grupo estão aquelas teorias que definem a aprendizagem como um processo de relação do sujeito com, vamos dizer, um mundo externo, e que de uma certa forma tem consequências no plano da organização interna do conhecimento. Controvérsias, eu diria, básicas entre essas duas concepções, poderíamos apontar três, na verdade, dicotomias aí, controvérsias. A primeira refere-se à questão do que é aprendido e como é aprendido. A segunda refere-se à questão do que mantém o comportamento e que foi aprendido. E a terceira se refere à maneira como solucionamos uma nova situação, ou seja, como solucionamos um problema. Então, através dos teóricos, né, do condicionamento, o comportamento é mantido pela sequência, pelo sequenciamento de respostas. Para os cognitivistas, o que mantém um comportamento são os processos cerebrais central, tais como a atenção e a memória, que são integradores dos comportamentos, né? Se junta ao outro. E a terceira controvérsia refere-se à maneira como se soluciona uma nova situação. Através de estudos já elaborados, né, por diversos autores, para a psicologia, o processo de aprender não está ligado apenas à capacidade que o ser humano tem em desenvolver habilidades, de como escrever, de como ler, de como consertar alguma coisa, de como dançar, etc. Segundo Bock, Furtado e Teixeira, entre aspas, na psicologia há diversas possibilidades de aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos levam a apresentar um comportamento que anteriormente não apresentávamos, como o crescimento físico, como as descobertas, como as tentativas, como os erros, como o próprio ensino, etc. Fecha aspas. São diversas as situações que, eu diria, nós não podemos englobar tão somente num só conceito, porque são vários. E ainda de acordo com a teoria de Vygotsky, se traz uma discussão sobre o processo de formação de conceitos. Para Vygotsky, os fenômenos ocorridos com o ser humano, através do seu desenvolvimento com o tempo, eles devem ser estudados em movimento e também em permanente transformação. As mudanças que ocorrem em cada um de nós têm sua raiz na sociedade em que vivemos e na nossa cultura, né? Ainda segundo Vygotsky, o desenvolvimento do homem está totalmente ligado à história da sociedade. Eu diria que o bebê, ao obter o primeiro contato com a sua mãe, ele já começa a dar os primeiros passos em direção ao seu aprendizado. Ele já começa a aprender ali naquele momento, né? Então é a partir da relação com outro ser humano que o bebê começa a adquirir seus conhecimentos em relação à sua existência, ao mundo em que vive e à relação das pessoas que o cercam. Inicialmente,
o bebê, a criança, ela o contato estabelecido desse bebê é apenas com a sua família, onde aprende, como eu disse, os valores primórdios, né, culturais, e o básico de como se viver no mundo, de como comer, de como falar, de como andar. Depois, quando passa a estabelecer um contato com outras pessoas do mundo exterior, que não da família, como por exemplo, e principalmente a escola, a criança já começa a assimilar outros diversos conhecimentos de extrema importância para o seu desenvolvimento e para o seu futuro. Eu diria que é através do conceito com outras pessoas adultas que os processos psicológicos mais complexos vão tomando forma. E eu diria que isso ocorre tanto de uma forma interpsíquica, vamos dizer, onde o sujeito partilha seus conhecimentos com as pessoas, quanto intrapsíquicos, realizados assim pelo próprio sujeito, após, né, ter se obtido uma certa maturidade. Vygotsky, em sua teoria, defende fundamentalmente a formação dos conceitos do dia a dia, dos conceitos cotidianos, né, as quais a gente poderia dizer que se concretizam as suas concepções sobre o processo de desenvolvimento psicológico, e também conceitos científicos que trazem as ideias gerais acerca do desenvolvimento humano. Essa é a minha exposição, né, é o meu trabalho através de um vídeo. Eu espero que eu tenha alcançado o nível de conhecimento que o mestre desejou, e queria agradecer a vocês, né? Enfim, muito obrigado, tenham uma boa tarde a todos.